Há anos atrás eu dei uma palestra no Congresso Holístico Internacional e na abertura da palestra o mestre Serapis Bey passou ao vivo uma canalização através de mim e essa palestra falava justamente sobre esse método, né, que é a apometria transformacional, que no primeiro momento os mestres ascensos chamaram de terapia transformacional. Depois a gente foi agregando ali mais canalizações e mais conhecimentos para a gente ter um método mais completo. Mas eu quero compartilhar aqui hoje para vocês sobre essa palestra que ele falou, né, que ele fez ali ao vivo através de mim, porque naquele momento a gente estava num local onde existiam praticamente só terapeutas integrativos e todo mundo com aquelas dificuldades comuns que terapeutas integrativos enfrentam. Primeiro, você poder viver do seu propósito, e muitas vezes você não conseguir viver do seu propósito. Você acabar sendo procurado sempre para fazer limpeza espiritual para as pessoas, pontualmente, e poucas pessoas que procuram um terapeuta integrativo realmente interessados em promover uma transformação dentro de si mesmo, né? As pessoas têm o costume de querer que as coisas mudem ou querer contratar alguém para mudar a vida delas para elas, mas poucas estão dispostas a realmente promover as mudanças internas necessárias para que através da mudança interna a mudança externa se manifeste. Então o mestre Serapis Bey ele veio muito ali para trazer assim um pouquinho desse olhar da chama branca, da chama da ressurreição, da chama da pureza, diante dessa dor, né? Que é de muitos anos de quem trabalha nessa área, de quem é um agente do despertar, ou quem quer ser um agente do despertar, não só procurado para limpeza espiritual, né? Então ele fala que primeiramente, ele cumprimenta todo mundo, né? Ele fala que é com muita gratidão que ele conecta a nós a energia da purificação. Nesse momento, inclusive naquele momento da palestra, enquanto ele estava canalizando através de mim, né? Ele implantou um cristal no coração de cada um, no cardíaco de cada um que estava lá assistindo a palestra. E esse cristal que ele implantou iria ativar a chama cristal em cada um para trabalhar através das experiências deles, através das vivências deles, dos pensamentos e das emoções, o resgate da pureza do interior, né? O resgate dessa pureza. Porque é esse que é o propósito desse trabalho aqui, né? A chama violeta cristal, ela vem a transmutar. E para que ela vai transmutar? Para ajudar você a retornar à tua pureza original. Por isso que a chama violeta chama cristal. Então ele se apresenta, né, como mestre Serapis Bey, o quarto raio da grande fraternidade branca de mestres ascensos. E ele fala um ponto bem importante que a gente até consegue sentir uma proximidade maior. Ele fala que ele esteve conosco a trabalhar numa luta interior também, em uma guerra que muitas vezes nós travamos entre o personagem que a gente se percebe e o ser divino. Ele também vivenciou isso. Então ele fala que o ser divino habita em todos os corações e é a morada de cada um. E ele fala que durante as experiências, quando nós nos conectamos ao nosso personagem, o personagem carrega o quê? Medo, incertezas, preconceitos, preocupações, né? Nós nos identificamos aos padrões de sofrimento, às dores da humanidade, e nesse ponto nós sintonizamos com os aspectos mais sublimes, né, ao contrário do que a gente pensa. Olha só, então ele está mostrando que quando a gente se conecta ao personagem e se identificando com o nosso sofrimento, com as dores da humanidade, a gente acaba se conectando, se sintonizando com os aspectos mais sublimes. Vamos entender o porquê isso? Ele fala que a gente deve aceitar as experiências que são colocadas para nós, que a gente deve aceitar toda a densidade que a gente carrega, muitas vezes aquela densidade que a gente até nega e que está colocada diante de cada um nos espelhos das relações que a gente estabelece na nossa vida, nos espelhos das experiências que se apresentam e das emoções que a gente carrega e muitas vezes a gente nega. Porque é através desse caminho que a gente descobre a forma de curar nós mesmos. Então ele fala que muitas vezes a gente se apegar a esse personagem, a gente se identificar com esse sofrimento coletivo, ele acaba trazendo um lado positivo, que é a gente conseguir, através disso, perceber o que a gente precisa purificar em nós.
Olha só. Então ele fala que através desse caminho é que a gente descobre a forma de a gente curar a nós mesmos. Então ele fala que a experiência material é nada mais do que um mapa, olha só. E é onde a gente aprende seguindo as pistas que são mostradas para nós, através das emoções, né? As emoções que a gente carrega e coloca para o externo em cada vivência, em cada experiência. Então essas emoções são as pistas, são os sentimentos, os desajustes, as doenças, as lágrimas e o sorriso. São pistas para o caminho da purificação do nosso ser. Porque elas mostram como nós voltaremos à essência da qual a gente se originou, que é a pura luz. Então ele veio para lembrar a nós que a luz é a nossa natureza e que dessa luz a gente nasce e a gente não vai retornar enquanto a gente continuar pensando que a gente deve buscar esse retorno, quando a gente ficar na busca. Ele fala que a gente está aqui para aprender, que a gente continua sendo essa luz e que em nenhum momento, em nenhuma experiência, mesmo as experiências difíceis de dor, de sofrimento, em nenhum caminho que a gente tomou e julgou como errado, em nenhuma delas a gente errou. O erro é uma ilusão e o caminho do julgamento a nós mesmos leva ao nosso desequilíbrio, ao descontrole e afasta a gente do estado de mestria interior. Então ele fala que a gente está aqui para lembrar que a gente é mestre, nós somos mestres, para lembrar que a gente sempre foi mestre. Não, a gente não está para alcançar um estado que a gente nunca alcançou. A gente está apenas para relembrar o estado natural do nosso ser, que é apenas luz. E aí ele colocou, né, lá no momento do congresso, que as pessoas que estavam lá estavam justamente para relembrar a pureza delas, para relembrar a mestria que cada uma tem e a capacidade de cada uma de ser quem é. E eu trago isso também para vocês, porque eu sei que todo mundo que, né, se vê como um agente do despertar, alguém que quer promover benefícios na vida das pessoas, que busca o seu caminho, você também enfrenta essas dificuldades, né? De estar o tempo todo nessa batalha, trazendo sempre você mesmo para o centro, para que tudo flua, e muitas vezes olhando para vários aspectos seus, julgando, culpando, isso é certo, isso é errado, e a gente acaba não entrando nesse fluxo, que é justamente a gente parar de lutar contra e a gente aceitar até as nossas características negativas, porque elas são os sinais para a gente aí e acessar esses pontos que a gente muitas vezes não conseguiria acessar se não fosse pelas experiências difíceis que a gente enfrenta, tá? Então o Mestre Serapis Bey se despede e eu tô trazendo essa canalização aqui porque justamente eu queria falar para vocês, né, sobre a apometria transformacional, porque o Mestre Serapis Bey, ele é o Chohan do raio branco, do raio cristal, da grande fraternidade branca, e esse raio, essa chama branca, esse raio cristal, ele ancora uma energia muito forte nessa egrégora e no templo da chama violeta cristal. O templo da chama violeta cristal é o templo etéreo da grande fraternidade branca, onde a gente trabalha puramente a chama violeta e a chama cristal como uma união, é a fusão dessas duas chamas que vão trazer resultados específicos, né? Elas têm uma finalidade específica. Por quê? Porque eles vão ajudar você a transmutar os teus padrões negativos que muitas vezes você foi agregando ao longo das tuas experiências, não só nessa encarnação, mas em várias, né? Através da chama violeta você vai transmutar tudo isso, então você vai deixando o teu personagem aos poucos e vai ancorando cada vez mais a tua presença eu sou, que é a chama branca que vai ajudar você a fazer a ressurreição desse ser original, da luz que você é. Entende? Então a chama violeta cristal, ela trabalha nisso, para ajudar você a retornar à tua conexão de quem você é. E o que a gente tem como resultado disso? A sabedoria, a mestria. E aí, para que serve então a chama violeta cristal? Para preparar o terreno no planeta Terra, para preparar o território para o ancoramento da chama dourada, que é a chama búdica, a chama da iluminação, né? O raio da iluminação, onde a gente vai atingir a sabedoria através das experiências. Então é onde a gente já chegou no nível de sabedoria.
através dessas experiências, e é onde a gente vai ancorar a energia da nova era. Então, o papel da chama violeta cristal aqui vem para preparar toda a humanidade, né, a remover todos esses aspectos que todo mundo carrega e que mantém todas as almas em sofrimento, em ciclos de repetição, e a gente conseguir fazer com que essas pessoas atinjam a sabedoria através da experiência que elas trilharam, que elas consigam compreender que essas experiências não vêm para atrapalhar ou para dificultar, que elas vêm justamente para mostrar o caminho, é um mapa, como o mestre Serapis Bey falou. Então lembre-se disso, as tuas dificuldades, o teu sofrimento, elas são um mapa para o teu retorno à tua pureza original. Preste atenção nesse mapa, tá bom, gente? Então um grande beijo para vocês, e quem se interessar, clica ali no botãozinho para saber mais sobre a apometria transformacional, porque a gente está aí prestes a abrir as inscrições para formar agentes do despertar para trabalhar com essa energia. Um beijo, gente!